cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. Você está assistindo esse vídeo sobre dicas para a rodada 36 do Cartola FC. Estamos na reta final, contagem regressiva para o final da temporada, e hoje vamos montar o nosso time de pontuação. Eu sou Elton de Paula e aqui no canal você encontra dicas estratégicas e estudadas em todas as rodadas. Tudo de forma gratuita aí para você mitar em suas ligas. As nossas dicas são dadas sempre considerando as melhores opções da rodada e não como apostas, pois achismo e clubismo não fazem parte aqui de nossas análises. Eu passo a vocês as melhores opções embasadas em números. Sempre que comento de jogadores com menor potencial, eu deixo bem claro em meus vídeos que se trata de uma aposta mais ousada e não estatística. É claro que às vezes dá certo, pois o feeling do cartoleiro vale muito na hora de escalar. Por isso, eu nunca recomendo que você copie um time. Você deve analisar as dicas que eu passo aqui e fazer as suas decisões. Na rodada 35, o nosso time de pontuação fechou com 48,31 pontos. Foi uma rodada longa e já tínhamos dito que seria difícil. Mesmo analisando as melhores opções, tivemos alguns jogadores que performaram bem abaixo do esperado. Tanto é que a média dos cartoleiros ficou bem baixa, na casa dos 35 pontos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que assista ao vídeo até o final para conhecer as minhas dicas. E se gostar, faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e assim poder ajudar mais cartoleiros. Vamos lá para a análise inicial da rodada 36 do Cartola FC. E no vídeo de hoje, vamos montar o nosso time de pontuação. Fique ligado até o final para conhecer essas dicas. Fala cartoleiros e cartoleiras, vamos analisar a performance do nosso time de pontuação. Como disse a vocês, pontuação muito baixa nessa rodada, uma rodada zicada aí para a maior parte dos cartoleiros. Fechamos o nosso time de pontuação com 48,31 pontos e uma média dos cartoleiros de 35 pontos, hein, pessoal? Foi exatamente uma rodada muito difícil, tá? Rodada 36, faltando apenas 3 rodadas para encerrar a temporada do Cartola. Vamos lá, então, conhecer as melhores opções de jogos aí para a rodada. Bom, pessoal, a rodada começa aqui no sábado às 17 horas. Primeiro jogo aí, Goiás e Botafogo. O Goiás ainda lutando para não ser rebaixado, o Botafogo já rebaixado. Então tudo indica aí que o Goiás vai para cima aí nesse jogo. Tá? Tem a opção aí de alguns atacantes aí do Goiás como uma aposta mais ousada aí para a rodada, mas que pode ser um diferencial. Próximo jogo aí, o Santos e Coritiba, já às 19 horas no sábado. Também um jogo interessante. Santos vai ter a volta aí provável do Marinho, né? E o Coritiba praticamente rebaixado. Então é um jogo interessante aí para gols também, pessoal. O Santos com 67% de chance de fazer mais de 2 gols e 64% com chance de vitória. Seguida, Atlético Mineiro e Bahia também às 19 horas. Né? O Galo aí também lutando para disputar a primeira posição do Brasileirão, lutando pelo título. Atlético Mineiro muito provável vai para cima aí, que geralmente tem melhor performance jogando em casa. O Bahia lá em 16º lutando, brigando para continuar na primeira divisão. O Galo com 89% de chance de vitória, 85% com chance de ter mais de 2 gols e 56% de SG. Porém, o Bahia vem tirando SG de muitos times aí, ele vem vazando os times. Já no domingo, Flamengo e Corinthians também é um jogo interessante aí para os cartoleiros. Estatisticamente não, mas porém considerando a raça que o Flamengo está e a briga aí pelo título do Brasileirão, tudo indica que o Flamengo vai para cima aí do Corinthians, né? Corinthians disputando também vaga na Libertadores, então não vai deixar barato essa derrota aí, então vai para cima, né?
o jogo do Flamengo e do Corinthians é um jogo interessante aí também para os cartoleiros. Já às 16 horas também no domingo, Vasco Internacional, outro jogo para os cartoleiros ficar de olho. O Inter vem de uma derrota, né, depois de 12 jogos consecutivos sem perder. O Inter primeiro no Brasileirão, porém tem a sua liderança extremamente ameaçada aí pelo Flamengo e até mesmo pelo Atlético Mineiro. Então é um jogo muito importante para o Inter e é um jogo interessante aí para nós cartoleiros. Já às 18h15, Palmeiras e Fortaleza. Esse jogo estatisticamente está muito favorável para o Palmeiras. 61% de vitória, 51% de chance de mais de 2 gols e 46% de chance de SG. Porém, destaco, fiquem atentos, o Palmeiras muito provável vai com seu time B ou com até mesmo com seu time C diante aí do Fortaleza. Então isso gera, isso mascara totalmente essa estatística do Palmeiras, tá? Palmeiras aí focado aí na final da Copa do Brasil. Então, Fortaleza vai ter chances de surpreender o Palmeiras nesse jogo. E no domingo também, já às 20h30, Grêmio e São Paulo, um outro jogo aí que o Grêmio tem chance de fazer, né, estatisticamente até mais de 2 gols, está em torno de 53%, porém pode ser mascarada por o Grêmio estar indo com um time misto, aí, um time reserva, né? Então fiquem atentos aí nas escalações de jogadores do Grêmio. E São Paulo também tentando alguma coisa ainda no Brasileirão, está em quarto, né? De repente ele quer se beneficiar aí do tropeço do Flamengo, Internacional e Galo e manter-se na competição. Porém, o título do São Paulo está com baixíssimas chances de acontecer. E na segunda-feira, 2 jogos, Ceará e Fluminense, um jogo onde o Fluminense tem mais vantagem, né? O Fluminense vem de uma fase muito boa, aí, brigando pela fase de grupos já da Libertadores, e Ceará vem aí de 3 jogos já sem vencer. Porém o Ceará já mais tranquilo, que já conseguiu para manter-se aí na primeira divisão, não tem risco de ser rebaixado mais. E encerrando aí a rodada, às 20 horas na segunda, Sport e Bragantino, um jogo muito interessante para nós cartoleiros também, considerando aí o Sport, que não tem tido uma boa performance, porém já vem de 2 vitórias, e o Bragantino, que vem numa ascensão muito grande, disputando também uma vaga aí na Libertadores. Então com certeza o Bragantino vai para cima aí do Sport. Essa é a análise aí dos jogos para a rodada, pessoal. Antes de passarmos aí para as melhores opções aí dos jogadores para a rodada, apresento a vocês aqui o canal HJP Cartola FC no Instagram, pessoal. Lá eu mantenho todos atualizados aí com as análises dos jogos, análise da arbitragem, as mitadas que tem acontecido aí rodada a rodada com os jogadores que temos deixado como dicas aqui, e também a performance aí dos nossos times, tanto de pontuação como valorização. Deixamos lá sempre antes do fechamento do mercado aí o top 5 de jogadores para pontuação, top 3 de jogadores para time de valorização e também a escalação final dos nossos times. Então, para ficar mais atualizado, ficar atentos e ligados aí com as dicas, se inscrevam lá no canal, me sigam no canal HJP Cartola FC no Instagram. O link do meu perfil está aqui embaixo na descrição do vídeo. E começando a análise aí do nosso time, nós vamos manter aí o esquema tático 4-3-3 e vamos começar aqui pelo gol. Começa aqui pelo Jean, pessoal, uma das melhores opções da rodada, tá? O Jean, ele tem aí, o Atlético Goianiense tem conquistado a média de 8,2 pontos jogando fora de casa. O Jean tem tido uma boa performance, pessoal, considerando os últimos 3 jogos. E o Atlético aí Paranaense, ele tem cedido também pontuações jogando dentro de casa, a média de 5,8 pontos. É a melhor análise estatística para goleiro. Então, considerando isso, o Jean é a melhor opção aí para a rodada, pessoal. Ele tem chance sim de fazer defesa difícil e até mesmo fazer gols aí, pessoal. Então é muito interessante para a rodada. Considero a melhor
opção para goleiro. Vamos deixar ele aqui no nosso time. Hugo Souza do Flamengo também, ele vem desvalorizado, né? Opção para ganhar cartoletas para quem está com time de valorização. Mas focando na pontuação, ele é uma boa para rodada, com chance de defesa difícil e considerando que o Flamengo vai para cima aí do Corinthians para disputar esse título aí do Brasileirão. Não é uma das melhores estatísticas, porém ele está aí no top 5, né? O Flamengo tem conquistado aí média de 4 pontos jogando em casa aí para goleiro. E o Corinthians não tem cedido nada aí jogando fora de casa. Marcelo Lomba do Internacional também é uma outra boa para rodada, pessoal. O Internacional ele tem aí conquistado em média 3,5 pontos jogando fora de casa, e o Vasco vem cedendo média de 4 pontos jogando aí dentro de casa. Então o Marcelo é uma boa para rodada, considerando que o Inter tem tudo aí para ir para cima do Vasco e conquistar essa vitória, tá? Então deixo o Lomba aí como indicação também. Marcos Felipe aí do Fluminense também está muito bom aí para rodada. Chance de defesa difícil diante do Ceará. O Ceará é um time que finaliza bastante. Fluminense disputando aí a vaga no grupo, na fase de grupos da Libertadores. Então tem tudo aí para ir para cima do Ceará para garantir essa vaga. E o Fluminense vem conquistando média de 5 pontos jogando fora de casa, e o Ceará cede muito pouco aí jogando dentro de casa, tá? E vamos ficar de olho aí na última dica, né? O goleiro do Bahia está em dúvida aqui ainda, né, até o momento, com Matheus Klaus e Douglas Friedrich, né? Se o Douglas for como provável aí para esse jogo, a gente vai indicar aqui o Douglas. Já deixo aí para os cartoleiros irem analisando aí até o fechamento do mercado. O Bahia ele vem conquistando jogando fora a média de 4,7 pontos, e o Galo ele é o time que mais cede pontuação jogando em casa, pois em casa ele finaliza bastante. Tem cedido aí média de 6 pontos aí nos últimos 3 jogos jogando em casa. Então por isso que o Douglas, ao lado aí do Jean, eu considero que é uma das melhores dicas aí para a rodada. Mas vamos ficar atento. De repente, se for o Matheus Klaus, não conhecemos muitos scouts desse goleiro, aí seria um pouco mais ousado a gente ir com ele. Mas o Douglas seria uma boa, estaria em segundo lugar no nosso top 5. E vamos aqui para as laterais. Começo aqui com Calegari, pessoal. Calegari muito bom aí para desarmes, né? Ele tem 64 desarmes já no campeonato. E o Fluminense vai para cima aí do Ceará, vai ter chance do Calegari desarmar bastante, pois o Ceará também não vai deixar por menos, pessoal. Jogando em casa, o Ceará tem costume de atacar muito, né? E o Calegari ele tem uma boa regularidade, né? Com chance de desarmar bastante aí nesse jogo, tá? Então o Calegari é uma boa para a rodada, assim como o parceiro dele, o Egídio. Eu vou de Calegari aqui por enquanto no nosso time de pontuação. Guilherme Arana, segunda melhor opção aí, pessoal, para as laterais, considerando a ofensividade do Guilherme Arana, né? Ele tá jogando muito ali como um ponta ali pela esquerda, tá? Já tem 6 assistências, 4 gols. Ele é um lateral muito ofensivo, tá? E também desarma bem, 49 desarmes, considerando a vantagem estatística aí do Galo em cima do Bahia. O Arana vai estar aqui no nosso time, né? O Galo, pro lado ali do Arana, tem conquistado média de 8 pontos jogando em casa. Então é muito bom de pontuação o Arana aí jogando em casa. E o Bahia tem cedido em torno de 3,4 pontos. Então considero o Arana, assim como o Calegari, uma boa para a rodada. Logo em seguida, o parceiro aí do Calegari, o Egídio, também está muito bom. Ele tem tido boas pontuações nas últimas rodadas, desarmando bem também, 67 desarmes. Estatisticamente, o Egídio está até melhor aí que o Calegari. O Egídio, né, o Fluminense pela lateral do Egídio, lateral esquerdo, tem conquistado média de 9 pontos e o Ceará não tem cedido tanto aí por esse lado do Egídio, em torno de 1,5 ponto. Por isso que
a nossa escolha aí foi o Calegari. Fábio Santos pode ser uma boa, porém mais ousado. Uma boa se caso tiver aí pênaltis nesse jogo. É um jogo favorável para pênaltis. O árbitro que vai para esse jogo é Rafael Trace, média de 0,7 pênaltis marcado por jogo. E o Fábio Santos é o cobrador desse time. Reinaldo considera uma aposta mais ousada, pessoal, para quem quer usar aí tentar se diferenciar, né? Estatísticas não está tão legal para o Reinaldo. Desse lado aí o São Paulo tem conquistado média de 4,2 pontos e o Grêmio cedido 1,8. Porém, vale lembrar que o Reinaldo sempre tem tido uma performance melhor jogando fora de casa. Abner Vinícius também está muito bom para a rodada, pessoal. O CAP pela lateral que o Abner joga tem conquistado aí média de 6,3 pontos, né, jogando em casa, e o Atlético Goianiense tem cedido em torno de 4,5 pontos. Então o Abner está muito bom aí para a rodada, pessoal. Tem um potencial de trazer uma boa pontuação para nós. E por último eu trago aqui o Rodinei, pessoal, também. Considero uma aposta um pouco mais ousada, considerando a estatística um pouco inferior do que os demais jogadores que eu apresentei. O Inter vem conquistando média de 5,6 pontos aqui pela lateral direita e o Vasco tem cedido em torno de 5,5 pontos. Então, considerando que o Vasco tem cedido uma pontuação considerável jogando em casa, eu deixo a indicação aqui do Rodinei para vocês também, para ir bem aí na rodada. E o Atlético e o Inter, lembrando que tem chance sim de segurar o SG, né? A defesa do Inter vem bem sólida aí, né? Acabou tropeçando na última rodada, pois teve um jogador aí expulso já no começo do jogo, né? Aos 25 minutos. Vamos aqui para a análise da nossa zaga. Começo aqui com o Matheus Ferraz, pessoal. O Matheus Ferraz do Fluminense também é uma boa para a rodada. O Fluminense tem conquistado aí jogando fora de casa média de 5 pontos, tá? Porém o Ceará vem cedendo muito pouco, em torno de 1,5 ponto, tá? Então é considerável também. O Matheus vai estar aqui no nosso top 5. Júnior Alonso também é uma outra boa opção, assim como o Arana, né? Não confio muito na dobra do Atlético Mineiro, tá? Nessa zaga é uma rodada para poucos SG. Então eu recomendo que a gente diversifique bem a nossa defesa para essa rodada 36. É uma boa para a rodada. O Júnior Alonso tem aí, né, o Atlético Mineiro tem conquistado uma média de 5,5 pontos jogando em casa e o Bahia cedendo em torno de 5,6 pontos. Então o Júnior é uma boa, porém como eu estou indo de Guilherme Arana, eu não vou com o Júnior nesse time de pontuação, mas deixo destacado ele aí como uma excelente opção, pessoal. David Duarte aí do Goiás, ele vem desvalorizado, porém olha só como que ele tem uma regularidade muito boa, vindo aí de 10 pontos na rodada 32 e 5,6 pontos na rodada 34. Por que eu destaco o David? Analisando aí a situação desse jogo, o Botafogo totalmente desmotivado, a garotada já jogando, né, lá da base, Botafogo rebaixado e o Goiás ainda lutando para sair aí do rebaixamento. Então tem tudo aí para o Goiás ir bem e performar bem aí nesse jogo, pessoal. O David Duarte é um jogador que desarma bastante, ele tem o destaque dele no campeonato, essa regularidade dele é muito por conta dos desarmes, porque o Goiás tem perdido muito aí SG, né? E o David Duarte, o Goiás, para a zaga, tem conquistado média de 3,6 pontos nos últimos 3 jogos, mesmo perdendo SG. E o Botafogo tem cedido muito também, né, em torno de 4 pontos, tá? Então, confiando aí nos desarmes e também até mesmo um provável ESG, né? Sei que é um pouco mais difícil, né? Mas quem sabe o Goiás vai para cima, o Botafogo não consiga performar bem e segure um SG, mas confiando aí nos desarmes e a ofensividade do Goiás, estatística para esse jogo, a gente vai aqui de David Duarte. Léo Ortiz também está bom para a rodada, pessoal. O Bragantino vai muito para cima aí do Sport, apesar do Sport vir de 2 vitórias. Tem um time um pouco mais inferior que o Bragantino, tá? O Léo Ortiz ele desarma muito, é um zagueiro que desarma pra caramba, 71 desarmes já tem 3 gols
E a estatística está apontando muito para o Bragantino também, que tem conquistado média de 3 pontos, jogando fora de casa, e o Ceará, o Sport, desculpa, tem cedido em torno de 4 pontos também para zagueiros jogando dentro de casa. Então o Léo é uma boa aí para a rodada, pessoal. E encerro as dicas e melhores opções para zagueiro com o Vitor Cuesta. O Vitor vai estar aqui no nosso time. Ele tem tido uma boa regularidade aí nas últimas 10 rodadas, né? Até mesmo muito pela fase boa que o Inter vem vivendo, né? Infelizmente acabou vindo de uma derrota, né? Mas mesmo perdendo o SG, perdendo o jogo, o Vitor Cuesta nos entregou aí 4 pontos. Então, se tivesse mantido o SG, seria 9 pontos com o Vitor. Ele está desarmando muito bem aí, 50 desarmes, tá? E o Inter, ele tem conquistado em torno de 4,5 pontos jogando fora de casa, e o Vasco cedendo em torno de 3 pontos jogando dentro de casa. Então, com o intuito de variar a nossa defesa, eu vou de Vitor Cuesta aqui na zaga. Variamos muito bem aí a nossa defesa, né, pessoal? Pensando aí em uma rodada difícil para SG, que está tendo aí, que temos analisado aí com os jogos da rodada. E vamos aqui para os meias. Começo aqui pelo Vina, pessoal, sempre importante destacar, ele é um dos destaques aí desse time do Ceará. Mesmo o Ceará não performando bem nos últimos 3 jogos, né, sem vitória, o Vina vem deixando a sua pontuação aqui, ó, 8 pontos, 4 e 7. Era um jogador muito bom aí para a rodada, e o Ceará, ele vem aí conquistando média de 4 pontos jogando em casa com meias, e o Fluminense vem cedendo em torno de 3,5 pontos. Arrascaeta, pessoal, destaco ele aqui, né, muito aí pela força de vontade que deve ter aí o Flamengo nesse jogo. Vai fazer de tudo para ganhar, porém ele não está tão bom estatisticamente, tá? O Flamengo tem conquistado jogando em casa em torno de 2,7 pontos, e o Corinthians não tem cedido pontuação para meias jogando fora de casa. O Ioran do Atlético Mineiro deve ser um dos destaques aí para o Galo nessa rodada. O Ioran tem performado muito bem jogando em casa, já tem 8 gols e 4 assistências, tá? Ele é o cobrador oficial de pênaltis aí, né? Apesar de estar oscilando um pouco os cobradores, porque os jogadores vêm perdendo pênaltis aí pelo Galo, né? O Vargas já perdeu, o Ioran também, mas a gente entende que ele deverá ser o cobrador oficial nesse jogo. E o Galo, ele vem conquistando média de 4 pontos jogando em casa, e o Bahia cedendo em torno de 2. Entendo que o Ioran vai estar muito bom aí para a rodada, ele vai estar aqui no nosso time. Nenê pode ser uma aposta bem mais ousada, não está bom estatisticamente, porém, considerando a boa fase do Fluminense, assim como o Arrascaeta, o Nenê pode performar bem aí contra o Ceará. Aposta mais ousada, pessoal. Jean-Pierre, pessoal, ele estava bom para a rodada passada, né? Ele já vem de 2 rodadas muito boas, né? Com 9 pontos e 15 pontos. Pode ser uma boa também para a rodada, mas a estatística não está apontando muito aí para o Grêmio na performance. E considerando que o Grêmio pode ir com um time mexido, então pode ser diferente daquele time que ganhou aí do Botafogo, que goleou o Botafogo. Eu deixo aqui escalado o Vina, tá? E o Arrascaeta para esse time, mas vamos acompanhar aí o fechamento do mercado aí até sábado para a gente fazer aí uma possível revisão no nosso time. Para o nosso ataque, pessoal, vamos aqui começar com o Marinho, né? O mito Marinho está de volta nessa rodada, né? O Santos vai procurar aí brigar por uma Libertadores, então o Marinho tem tudo para performar muito bem aí contra o Coritiba. O Santos tem conquistado média de 6,6 pontos jogando em casa, e o Coritiba cedido média de 4 pontos. Então é um jogo muito favorável aí para o Marinho, pessoal, e vai estar aqui no nosso time, tá? E logo em seguida nós temos aqui o Claudinho, pessoal, uma boa também para a rodada, mesmo jogando fora de casa, né? O Bragantino tem conquistado média de 4 pontos jogando fora de casa, e o Ceará cedendo
média de 5 pontos para atacante. Então é uma boa aí para a rodada o Claudinho, e ele vai estar aqui no nosso time. E o Gabriel do Flamengo, o Gabigol também tem tudo para ir muito bem nessa rodada, pessoal. O Flamengo vem conquistando muito poucos pontos aí nos últimos 3 jogos, em torno de 2,5 pontos para atacante. E o Corinthians cedendo aí 0 de pontuação. Porém o Gabigol tem tido uma boa performance aí individual, pessoal. Então é uma boa para a rodada. Ele vem aí de 15, 12 e 6 pontos aí, pessoal. Então é uma boa, sim. Ele pode performar bem aí nessa rodada, e ele vai estar aqui no nosso time também, pessoal. E destaco também aqui o Yuri. O Yuri, ele tem vivido aí jogos apagados, tá, pessoal? Realmente ele não tem tido uma boa performance nos últimos 4 jogos, mas ele vai ter uma vantagem estatística nesse jogo. O Inter tem conquistando média de 6 pontos jogando fora de casa, e o Vasco vem cedendo em torno de 3,5 pontos. Então o Yuri também pode ser uma boa para a rodada. E destaco aqui, pessoal, considerando o jogo, o jogo entre Goiás e Botafogo, destaco o Vinícius. O Vinícius vem de uma excelente rodada com 13,8 pontos, O Vinícius já tem 4 gols, 3 assistências, 23 finalizações. Pode ser uma boa para a rodada, considerando a situação do confronto. Botafogo já rebaixado e Goiás buscando a saída aí da zona de rebaixamento, tá? O Goiás não tem tido boa performance jogando em casa, conquistando em torno de meio ponto, e o Botafogo vem cedendo muito bem, em torno de 5,5 pontos. Então destaco o Vinícius aqui no top 5, pode ser o diferencial aí em seu time aí nas ligas. E vamos aqui para os técnicos, pessoal, as melhores opções de técnicos. Começo aqui com o Jorge Sampaoli. Pode ser uma boa, considerando a vantagem estatística do Galo contra o Bahia. O Galo lutando aí pelo Campeonato Brasileiro, o título do campeonato. Então tem tudo para ir bem. Logo em seguida, o Rogério Ceni também pode ser uma boa, considerando a necessidade do Flamengo ganhar esse jogo para ficar vivo aí na disputa do Brasileirão, tá? O Rogério tem uma regularidade muito boa aí jogando pelo Flamengo. Maurício Barbieri também pode ser uma boa. Bragantino com excelente performance aí nas últimas rodadas, tá? Pode ser uma boa, e é um jogo mais favorável aí para o Bragantino. O Cuca, pessoal, também pode ser uma boa, considerando que o Santos está na briga ainda pela Libertadores e o Coritiba praticamente quase rebaixado. Então o Santos vai para cima do Coritiba buscando a vitória, onde pode ser um diferencial com o seu técnico na média de pontuação. E por último, pessoal, destaco aqui o Abel Braga, Ele tem uma excelente média aí, uma regularidade muito boa, porém vem de uma zicada aí na última rodada, onde fechou só com 0,3 pontos, tá? Então o Abel Braga tem tudo para ter uma boa performance aí com o Internacional, considerando a estatística aí do jogo, tá? O Abel Braga é uma boa, e ele vai estar aqui no nosso time novamente como técnico, tá? E para capitão nesse time, pessoal, destaco aqui os 3 atacantes, é uma boa. Claudinho, Gabigol é muito bom para a rodada também. Porém o Mito Marinho, ele está com sede de gol, não tem como deixar ele de capitão, fora de capitão nessa rodada, tá? Então ele vai ser o nosso capitão, pessoal. Algumas apostas mais ousadas como capitão, o próprio Vina, Arrascaeta e o Ioran, pessoal. Quer ser mais ousado ainda, porém algo que tem dado muito certo para muitos cartoleiros, é aqui, ó, o Jean. O Jean é um goleiro que tem tido excelentes resultados, fazendo gol, metendo aí 25 pontos no Cartola, 12 pontos, 15 pontos. Então ele pode vir com mais uma mitada e ser o diferencial de capitão aí no seu time, tá? Sendo assim, a gente confirma a nossa escalação, tá? Com o esquema tático 4-3-3 e Jean no gol, laterais com Calegari e Guilherme Arana, nossa zaga com David Duarte e Vitor Cuesta, meio de campo provisório com Ioran, Vina e Arrascaeta. Esse meio de campo pode ter alteração até o fechamento do mercado, e o nosso ataque com Marinho de capitão, Claudinho e Gabigol. Nosso técnico Abel Braga.
Pessoal, alerto que essa é uma rodada muito cara aí para os cartoleiros. Esse time que eu considero um dos melhores está com preço de 158 cartoletas, é muito caro. Porém, para quem tem poucas cartoletas, pessoal, analise bem as dicas aí que eu deixei, que tem boas opções aí mais baratas, com potencial de mitar aí na rodada, tá? Bom, pessoal, chegamos aí ao final de mais um vídeo, montamos o nosso time aí de pontuação. Espero que tenham gostado aí das dicas, né? Aproveitem ao máximo, né? Temos dicas mais baratas, dicas mais caras, porém com potencial excelente de ir bem aí na rodada. Se você gostou aí das dicas, faça a sua inscrição, compartilhe aí o vídeo e as dicas com seus amigos, deixe o seu like, que vai ajudar muito o canal a crescer. Muito obrigado, que tenha uma excelente rodada. Fique ligado lá no Instagram até o fechamento do mercado. Postamos aí o nosso time final e também o top 5 aí para pontuação. Que tenha uma excelente rodada. Que Deus abençoe a todos.